bem? Tá ótimo. Jesus é o Senhor. Amém. Igreja. Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, Pai. Seja com essa comunhão, Pai. Seja com essas palavras, que tu possa, Senhor, possamos usar o teu Espírito com o nosso Espírito. Essas palavras, Senhor, nos torne, Senhor, um contigo, Pai. Seja com eu falar, fala pelo teu profeta, ó Senhor Jesus. Teu desejo nessa noite. Senhor. Amados irmãos, nós estamos na semana 4, que é a última mensagem dessa série de livros, né? E nós temos como tema Absolvida, constrangidos pelo amor, uma nova criatura. E nessa segunda-feira, o Senhor fala dos ministros da dança, aqueles que vivem e praticam a palavra de Deus. E nessa mensagem, irmãos, nós vamos ter alguns pontos, de algum ponto para o nosso viver. Por exemplo, a importância de conhecer a palavra, para dela, então, falar. A importância de conhecer a palavra de Deus, para dela, então, falar. E que Deus, irmãos, Ele nos prometeu um lugar. E esse lugar, irmãos, é nele mesmo, nossa habitação celestial. E também Ele nos deu o Espírito como guia, de que cumprirá a sua promessa. Amém? Nós começamos a desfrutar do versículo 2 Coríntios, 5, versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para o portal seja absolvido. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. É a palavra da semana. Pois, na verdade, irmãos, repetindo, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por queremos ser revestido, mas revestido para que o portal seja absorvido pela vida. Aí eu vou lá para o versículo 14, do mesmo capítulo. Pois o amor de Cristo nos escolhe, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. E passo para o versículo 17. E assim, irmãos, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aí eu vou lá para 2 Coríntios 3, 6. Deus nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, irmãos. Então, começando a palavra, o irmão nos mostra aqui um conselho da igreja em Laodiceia, que está no Apocalipse 3, 17 e 18. É um conselho que o Senhor
Irmão França, estou ouvindo a sua voz, não. Oi? Não está ouvindo? Hein? Aqui Aqui tá a gente está normal. ouvindo. Está ouvindo? Apocalipse 3, 17, 18. Aqui tá normal. Aqui tá normal. Aqui também está Então, irmão, normal. Estou Apocalipse, ouvindo, França. Também. Estou ouvindo. irmão. Apocalipse, capítulo 5, 17 e 18, o Senhor dá um conselho para a igreja em Laodiceia. Por quê, irmãos? Porque, pois dizes, estou rico e abastado. Não preciso de uma. Tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. 17. Aconselho-te que de mim compres ouro pelo fogo, para te enriquecer, vestida branca para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires, a fim de que vejas. Irmãos, aqui, o que é que o Senhor fala para essa igreja? Nós sabemos que a igreja em Laodiceia é uma daquelas igrejas que João levou a carta. A Laodiceia, o Senhor lhe dá um conselho para a igreja em Laodiceia, que comprasse do Senhor ouro, vestes e colírio. O que é isso, irmão? Significa, para tomarmos a palavra de Deus com profundidade, irmãos, devemos pagar um preço, a fim de que ela se torne realidade em nosso viver. Caso contrário, irmão, permanecerá como letra. E como nós vimos no Coríntios 3:6, a letra mata. Então, irmãos, quando nós tomamos a palavra de Deus, devemos tomar com profundidade. Devemos pagar um preço a fim de que ela se torne uma realidade em nosso viver. Se isso vai acontecer, essa palavra ela permanecerá como letra. E nós sabemos, Paulo falou aos Coríntios, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso está lá. Se você conhece a palavra, irmãos, se você conhece a palavra e vive a palavra, isso produz um tormento em nossa vida. Mas, graças a Deus, estamos no ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito, qual esse ministério nos capacita a viver a palavra de Deus. E nós vemos também no outro ponto, que nós devemos ter cuidado, para não transformar o conhecimento da palavra em nossas próprias verdades. Irmãos, devemos ter esse cuidado para não transformar o conhecimento da palavra em nossas próprias verdades. Se fizermos, irmãos, colocaremos um véu entre nós e o Senhor, impedindo-nos de vê-lo e desfrutá-lo. Aí o irmão fala, qual é o caminho? Irmãos, para isso não acontecer, nós precisamos nos converter a Ele, para que o véu seja retirado e em nosso espírito, irmão, nós contemplarmos a face transformada de glória em glória na própria imagem do Senhor. Então, irmão, isso aqui é um alerta, né? Em relação à palavra de Deus. Muitas vezes a gente conhece a palavra, mas não vivencia essa palavra. Isso, como o irmão falou, produz um tormento em nós, sabe? Mas graças ao Senhor que nós temos, né, o ministério da aliança. Nós vivemos o ministério de Espírito.
Senhor Jesus. Assim fazendo, colocaremos um véu entre nós e o Senhor, pedindo de Senhor desfrutar. No caminho, irmãos, converter a Ele, para que esse véu seja retirado em nosso espírito, contemplar o próprio Deus face a face e sermos transformados de glória em glória na própria imagem. Nós, irmãos, que o inimigo ele tentará cegar nosso entendimento para nos a luz do Evangelho do Senhor. Isso aí é uma artimanha de Satanás. Ele tenta cegar o nosso entendimento para não vermos a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, o Senhor disse, né? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Né? Aqui nós estamos vendo no capítulo 6. Né? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor falou, treva resplandecerá a luz. Ele mesmo, irmão, resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória, Senhor Jesus, de Deus, na face de Cristo. Então, isso significa manter uma comunhão com o Senhor, permanecer em sua presença, contemplando sua face. Outro ponto que mostra, Senhor Jesus, que somos um vaso de barro. Nós somos esse barro. Mas dentro de nós temos um tesouro de grande valor, que devemos apreciar e saber usar esse tesouro. Senhor Jesus. Precisamos apreciar e usar esse tesouro. Senhor Jesus. Oh, por isso, irmão, Deus, ele permite que passemos por várias provações. Aleluia. Deus, ele permite que passemos por várias provações. Estamos passando agora essas provações, né, nessa pandemia. Mas para isso tem um fim, para que esse tesouro se manifeste em nós. Louvado seja o Senhor. Aí ele fala não somente morte, mas também vida. E 2 Coríntios 4, versículo 10 e o 12, ele fala, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 a 12, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, se vivos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Senhor Jesus. Então, o Senhor, esse tesouro, irmãos, que está dentro de nós, ele produz vida. E o ministro da nova aliança, ele também dispensa essa vida a outros. Essa, irmãos, é essa a experiência de Deus, que Deus deseja nos dar, de levar essa vida a outras pessoas. Jesus é o Senhor. Na terça-feira, a gente conhecer a palavra,
conhecer a palavra de Deus, mas também não é só conhecer. Eu preciso nela crer, mas eu preciso também dela falar. Em Coríntios 4:13, Senhor Jesus, 4:13, ele fala, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu creio. Por isso é que falei. Também nós cremos. Por isso também falamos. Senhor Jesus. Ó, Senhor, Paulo, ele fala isso. Coríntios. Paulo creu. Por isso, se ele creu, por isso é que ele falou. Também ele está falando aqui para nós. Também nós cremos. Por isso também temos que falar. Então, irmão, nós temos que tomar a verdade da palavra por fé. Mesmo que a dificuldade do dia a dia queira afirmar o contrário. Nós precisamos crer na palavra de Deus, por isso dela falamos. Eu preciso crer. Se eu crer, eu tenho que falar. Eu tenho que falar a palavra de Deus. Eu não posso ficar com essa palavra só para mim. E o Senhor lhe fala lá em Mateus 4:1, é quando ele foi tentado, em Apocalipse 12, ele fala esses princípios desses dois capítulos, em que uma das causas é a vitória. Aqui fala do testemunho. Vamos ver aqui Apocalipse 12:11. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que dão. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse princípio, em que uma das causas da vitória é justamente o testemunho da palavra. Outro ponto importante é crer na palavra, falar a palavra e também ter um testemunho da palavra que foi dado mesmo em face da morte. Então, irmãos, assim falar a palavra de Deus, quando nós falamos a palavra de Deus, produz a Satanás. Senhor Jesus. Aqui em Colossenses 3:16, a palavra que habita ricamente entre nós. Essa palavra, irmãos, que habita ricamente entre nós, ela é muito importante a fim de darmos um testemunho. Colossenses 3:16. Colossenses 3:16. Nossa, Colossenses 3:16, irmãos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai mutuamente toda sabedoria, louvando a Amém. Deus, salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, ter essa palavra habitando ricamente em nós é muito importante a fim de darmos esse testemunho vitorioso. Então, tudo depende do quanto temos nos dedicado à leitura da Bíblia, irmãos. Aqui está importante a leitura da Bíblia. E nos constituído com ela, dessas palavras que estão na Bíblia.
para termos esse bom depósito. Segundo Coríntios 4:14, ele fala, segundo Coríntios 4:14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. É justamente, irmão, por saber da ressurreição. É justamente por saber da ressurreição que você sabe que Jesus ressuscitou, que podemos dar testemunho dela, né? Dessa palavra. Irmãos, sem a palavra, irmão, não temos o... Mas com a palavra, temos o saber. Consequentemente, a vitória. Ó Senhor Jesus. Sem a palavra, nós não temos esse saber. Senhor, se eu não ler a Bíblia, se eu não ler os livros espirituais, eu não tenho esse saber. Eu preciso saber da ressurreição. Testemunhar Cristo, Senhor Jesus. Uma derrota em nossa vida, irmãos, decorre de não sabermos a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Segundo Coríntios 4:16, ele fala, por isso, nos animamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem se renova de dia em dia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Diz a palavra em nós, somada ao Espírito, forma um tesouro. A palavra de Deus em nós, irmão, somada ao Espírito, forma um tesouro que não permite nós nos desanimar. Paulo diz, por irmãos, não desanimamos. Por isso, irmãos, não desanimamos. Paulo falou isso. Se você tem esse tesouro, irmãos, você vai desanimar? Todos passamos por dificuldade. Paulo, ele conseguia, né? Paulo passava por muita dificuldade, muita tribulação, mas ele conseguia renovar-se, pois ele conhecia a Escritura e possuía uma percepção espiritual do plano de Deus para a sua vida. Paulo era convicto de que Deus estava com ele, Cristo estava com ele. Ele sabia, ele possuía uma percepção espiritual do plano de Deus para a sua vida. Por isso ele dizia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, lá no 18, 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Senhor Jesus. Irmão, essa verdade para a sua vida. Tenha a mesma experiência que Paulo. Precisamos trazer essa verdade para nossa vida, para que tenhamos a experiência de Paulo. Deus preparou tudo isso para nós. Irmão, creia e diga assim, eu não desanimo. Eu não desanimo. Creia e diga, eu não desanimo, porque Deus está comigo. Eu não desanimo. Desanimo, porque Deus está comigo. Está em
Deus está conosco. Salmo 23, capítulo, Glória. versículo, né? Mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, não temereis, porque Deus está comigo. É por isso que eu não desanimo. Mas também Deus prepara nova habitação dele na quarta-feira. Então, irmãos, como é que começa esse 2 Coríntios 5:1? Sabe? Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas dos céus. O irmão fala aqui, irmãos, como é que esse versículo? Veja como esse versículo começa. Sabemos. Irmão, e como saber? Como é que você vai saber, irmãos? Bíblia, né, irmãos? É por isso, irmão, que Satanás ele não quer que leiamos a Bíblia. Ele não quer, porque senão nós não vamos saber. Mas aqui nós temos que dizer para ele, sabemos. Saber, ele intenta, irmãos, encher-nos de engano, da mentira. Então, irmãos, daqui para frente, se o inimigo tentar nos enganar, vamos falar, sabemos. Nós sabemos. Não adianta mentir para nós, pois sabemos a palavra de Deus. Nós sabemos, nós conhecemos. Irmãos, sabemos que nosso corpo é uma morada provisória, né? Uma tenda que um dia se lá. Nem essa tenda um dia vai se desfazer. Mas o bom é isso aqui. Mas Deus nos preparou um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. No plano de Deus, Ele quer que sejamos inseridos nele. Aguardamos o cumprimento da palavra de Deus, para sermos, então, revestidos da habitação celestial. No versículo 2, 5, capítulo 5, 2 Coríntios. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando, sermos revestidos de nossa habitação celestial. Deus, ele tem para nós, irmão, uma habitação celestial. Esse corpo aqui é temporário, Senhor Jesus. Não devemos aspirar o celestial. Nosso corpo, tabernáculo provisório, ele funciona, como o irmão falou, como uma âncora, deixando-nos presos à terra, pelo qual experimentamos restrições, experimentamos fraqueza e necessidade. E por isso, irmãos, experimentamos essas restrições, que nós estamos ainda com essa âncora. Senhor Jesus, nosso corpo está nessa terra ainda. Ó Senhor Jesus. Com tudo isso, irmãos, nós temos uma consciência da obra planejada por Deus de nos inserir no Pai. Nós temos que ter essa consciência que Deus quer nos inserir no Pai. Então, há uma esperança. Como é maravilhoso saber que temos uma preparada para nós no futuro. Como isso é bom. Um irmão se despe desse tabernáculo. O irmão sabe como é isso, né? Fica nu, irmãos. Fica nu. É o 5:3. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não queremos ser mais revestido para que o mortal seja absolvido da vida. Mas Deus lhe dará um edifício celestial.
Senhor Jesus. No final do versículo 4, ele, irmão, fala que o mortal seja absolvido pela vida. Então, tudo que é mortal, irmãos, tudo que é mortal é igual um passageiro, porque no plano de Deus, o mortal é absolvido pela vida. Essa é a visão do Evangelho da glória de Deus, ser absolvido pela vida. Um dia seremos revestidos de glória, irmãos, e estaremos em Deus, o qual será nosso edifício celestial. Aí Deus faz uma pergunta para os irmãos: você deseja ganhar o que preparei para você? Hein? Irmão, o Espírito como garantia da obra de Deus em nós. Deus, ele nos deu como garantia. Em 2 Coríntios 5:5, ele fala: tendo, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Aí o Senhor, foi o próprio Deus que ele preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Ó Senhor Jesus. Essa expressão, irmãos, otorgando-nos o penhor do Espírito, significa que o Espírito que nos foi dado é nossa garantia, irmãos, de ser transformado. É o Espírito que nos foi dado, é a nossa garantia de ser transformado. Por isso, irmãos, temos que aprender a usar o Espírito, pois quanto mais usamos, mais somos transformados. O trabalhar do Espírito em nós produz, nos revela que o Senhor nos deu o Espírito 7 vezes intensificado. Veja, irmão, 7 vezes intensificado esse Espírito. Para quê, irmãos? Para que Deus fez isso? Para podermos ir para um mundo que cada vez está pior. É por isso que Deus nos deu esse Espírito, irmão. Está lá em Apocalipse 4:5. Apocalipse 4:5. O vencedor, 4:5. Senhor Jesus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Oh, glória! Deus intensificou esses 7 Espíritos em nós, 7 vezes. Para quê, irmãos? Para enfrentarmos esse mundo que está cada vez pior, nós estamos vendo aí. Irmão, mas como sabermos o Espírito ou não? Saber. Irmão, para saber se eu estou usando o Espírito ou não, vai ser de acordo com o nosso comportamento. Como é que está o nosso comportamento? Como eu posso avaliar o meu comportamento na vida da igreja? Quantos anos ficamos entusiasmados? Aliás, como criança, que não param, não fica quietos quando usamos o Espírito. Quando usamos esse Espírito, irmão, nós ficamos entusiasmados. Aquelas crianças que não param. Isso é algo natural, espontâneo. Aí vem uma pergunta, e nós, como vivemos? Nós precisamos usar esse Espírito e não ficar parado nas reuniões da igreja. Ficamos como crianças cheias de Deus. As promessas de Deus se cumprirão na vida, sendo o Espírito nosso penhor e garantia. Lá em 2 Coríntios 1:2, fala nisso, lá em Efésios.
também registra, né? Que fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor sua glória. O Espírito a garantia de que isso acontecerá, Senhor Jesus. 2 Coríntios 5, 6 e 8. Capítulo 5, 6 e 8, mostra bem aqui. Então vi no meio do trono, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um digno. Estou lendo, 2 Coríntios, está no Apocalipse. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Temos, portanto, irmãos, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferir o corpo e habitar com o Senhor. Os vídeos mostram uma reação positiva que devemos ter ao saber que Deus já preparou tudo. Irmãos. Então é isso, irmãos. Né? Tem muita coisa, mas a gente não dá para falar. Mas isso aí praticamente é o conteúdo dessa mensagem 4. A questão do testemunho, a questão da palavra, né? E precisamos saber da palavra, mas também precisamos da palavra, né? Crer nela e falar, nós temos que falar. E o Senhor, ele tem uma habitação para nós, habitação celestial. Esse nossa tenda, esse nosso tabernáculo é provisório, né? Mas amém que Deus, ele tem uma habitação celestial. Isso é muito gratificante a nosso Deus, essas pequenas palavras. Mas Deus, ele quer de nós. Irmãos. Lá no Salmos 23, ele fala, né, que começa que desfrutar Deus, né, desfrutar Deus dos pastos verdejantes, né? Desfrutar Deus só dessa forma. Mas Deus, ele quer mais de nós, ele quer nos levar pelas veredas da justiça, que é aquele caminho de sofrimento, né? Ele quer levar por esse caminho que possamos amadurecer, irmãos. Mas ele diz lá no 4, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Porque nós todos, irmãos, temos que passar pelo vale da sombra da morte. Jesus passou, todos os homens da Bíblia passou, e nós temos que passar por esse vale. Mais uma coisa, não devemos temer, Deus está conosco. Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer nos convocar para sermos esses ministros que falam, esses ministros da nova aliança, esses ministros que vivem e praticam a palavra de Deus. Nesse momento agora é isso que Deus quer.